Hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? A Sombra de Schopenhauer, o véu da ilusão e o despertar do tédio existencial. Existe um véu que nos separa da realidade nua e crua da existência. Por trás dele, esconde-se a fonte de um sofrimento silencioso, de uma apatia que se infiltra em nossas almas, a anedonia e o tédio. E para nos ajudar a vislumbrar o que jaz além desse véu, temos a figura sombria, porém esclarecedora, de Arthur Schopenhauer. Ele, o filósofo do pessimismo, da vontade cega que nos comanda sem sequer pedir permissão. Pensemos em Carl Jung e seu conceito de inconsciente coletivo. Essa força primordial que nos impulsiona e nos molda de maneiras que mal compreendemos pode ser vista como um eco dessa vontade schopenhaueriana. Ela nos dita desejos, nos arrasta para um ciclo incessante de busca. E quando essa busca falha, quando a promessa de satisfação se revela ilusória, resta apenas o vazio, o tédio existencial. É a vontade nos escravizando, nos deixando à deriva na imensidão do nada. Mas este vídeo não é um convite à resignação. Longe disso. O que propomos aqui é um mergulho no método de Schopenhauer, não para nos afogarmos em seu pessimismo, mas para usá-lo como uma ferramenta de libertação. Uma ferramenta radicalmente crítica, capaz de dissolver as correntes que nos prendem à anedonia e ao tédio. Vamos desvendar a verdade por trás do véu da ilusão. Essa ilusão que nos faz perseguir a felicidade superficial, enquanto o sofrimento real permanece intocado. Prepare-se para uma jornada intelectualmente provocadora. Uma jornada que desafiará sua busca incessante por um contentamento efêmero. Vamos apontar para um caminho diferente, um caminho de autoconhecimento profundo, de maestria sobre si mesmo, ancorado na aceitação corajosa da dura, porém libertadora, realidade. O que você realmente sente quando o barulho do mundo silencia? A ilusão do desejo, porque o motor da anedonia é a vontade cega. No cerne da filosofia de Schopenhauer reside uma força implacável, a vontade. Não a nossa vontade consciente, mas uma vontade cósmica, cega e irracional, que pulsa em tudo que existe. É essa vontade que nos impulsiona a desejar, a buscar, a ansiar, e é justamente nessa incessante busca que reside a raiz da anedonia e do tédio. Quando os desejos são insaciáveis, ou quando a satisfação que prometem se revela fugaz, o vazio se instala. Pense na nossa era digital, as redes sociais, o consumo desenfreado, tudo isso é um espelho da vontade cega em ação. Somos bombardeados com promessas de gratificação instantânea, um ciclo vicioso que nos mantém em constante anseio. A neurociência nos mostra como a dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa, nos programa para a insatisfação. A cada nova notificação, a cada nova compra, nosso cérebro é estimulado, mas a sensação de plenitude é transitória, apenas abrindo espaço para um novo desejo. E aí reside uma profunda armadilha. Confundimos a ausência de sofrimento, a ausência do tédio e da anedonia com a verdadeira felicidade. Mas não é. A felicidade genuína não é apenas a ausência de dor, é algo mais profundo. O que experimentamos muitas vezes é o desejo de desejar, um anseio constante que nos aprisiona, impedindo-nos de encontrar contentamento real. O método schopenhaueriano nos convida a um exercício radical, a contemplação desapaixonada. É observar o sofrimento, observar o desejo, sem nos identificarmos plenamente com ele. Reconhecer a natureza ilusória das nossas motivações mais íntimas. Entender que a vontade nos comanda, mas que podemos, com essa nova consciência, começar a enfraquecer sua tirania. Imagine a vontade como um titã cego, nos arrastando por um labirinto de desejos passageiros. A contemplação desapaixonada é o primeiro vislumbre da saída. A percepção de que as paredes desse labirinto são feitas de ilusão é o início da jornada, para além da anedonia e do tédio. O pessimismo ativo, como a aceitação do sofrimento, desalva o tédio existencial. O que chamamos de pessimismo em Schopenhauer não é um convite à desesperança, mas sim um convite a um pessimismo ativo. É a compreensão profunda de que o sofrimento é uma parte intrínseca da condição humana. Ao invés de negarmos essa realidade, de tentarmos escapar dela com distrações superficiais, o caminho para a libertação reside justamente na aceitação dessa inevitabilidade. O tédio existencial, essa sensação de vazio avassalador, muitas vezes surge como um sintoma dessa negação, dessa resistência à verdade fundamental da nossa existência. Lembro-me da história de um artista. Ele se via imerso em uma profunda
crise existencial, sentindo a futilidade de suas ambições anteriores, a anedonia paralisando sua capacidade criativa. Após confrontar a dura realidade de que muitas de suas buscas eram, em essência, vazias, ele não sucumbiu ao desespero. Em vez disso, encontrou um novo fôlego. Começou a expressar a melancolia, o absurdo da condição humana, encontrando beleza na própria tristeza. Sua arte se tornou um ícone da filosofia de Camus, do mito de Sísifo, onde a consciência da tarefa repetitiva e sem sentido, quando abraçada, liberta a busca por um sentido transcendente em um universo indiferente e, para Schopenhauer, uma armadilha. Tentar impor um significado que não existe intrinsecamente na realidade gera apenas frustração e tédio. Ele criticava as filosofias e religiões otimistas que prometiam consolo fácil, mas que, em sua visão, apenas mascaravam a verdade fundamental da existência. O método schopenhaueriano nos propõe exercícios práticos, como a meditação sobre a morte e a transitoriedade de todas as coisas. Ao contemplarmos a impermanência de tudo que nos cerca, começamos a desarmar a vontade, a reduzir a ansiedade existencial que nos assola. Essa aceitação vádaka do ciclo de vida e morte, da impermanência, é um poderoso antídoto contra a anedonia. O tédio existencial pode ser visto como um parasita. Ele se alimenta da nossa resistência à realidade, da nossa teimosia em negar o sofrimento. A aceitação do sofrimento, por outro lado, é o veneno que aniquila esse parasita, revelando a beleza austera e despojada da existência em sua forma mais pura. É encarar o abismo e não recuar. A arte da contemplação, o refúgio contra a insignificância da vontade. Em meio à incessante agitação da vontade, Schopenhauer nos oferece um vislumbre de alívio através da arte e da estética. Ele via na contemplação por um portal para um estado de consciência superior, um breve momento de libertação da escravidão dos nossos desejos. Ao nos entregarmos a uma obra de arte, a uma sinfonia ou a beleza serena de uma paisagem natural, o eu individual, com suas ânsias e insatisfações, parece dissolver-se. É um estado de imersão total, um flow state que a neurociência também reconhece, onde a percepção do tempo se distorce e a consciência plena se manifesta. Pense naquele momento em que você se perdeu completamente em uma pintura, em uma peça musical que tocou sua alma, ou na vastidão silenciosa de uma montanha. Nesses instantes, a sede da vontade parece diminuir. O motor da anedonia, que nos impulsiona a buscar constantemente, silencia por um tempo. É um refúgio, um oásis no deserto árido da existência, onde a água pura da experiência, desprovida do filtro do desejo, pode ser saboreada. No entanto, Schopenhauer seria o primeiro a nos advertir. A arte é um bálsamo temporário, não uma cura definitiva. Essa fuga estética, por mais prazerosa que seja, não erradica a vontade em sua raiz. A mera apreciação, por mais profunda, ainda é uma forma de interação com o mundo através de um filtro, mesmo que seja o filtro da admiração. A verdadeira transformação exige mais do que um refúgio, exige uma mudança fundamental na forma como nos relacionamos com a própria vontade. O método schopenhaueriano aplicado à contemplação vai além da simples apreciação. Trata-se de cultivar a capacidade de observar o mundo e a nós mesmos sem o jugo do desejo e do julgamento. É um exercício de desapego, de reconhecer nossos impulsos sem nos deixarmos arrastar por eles. Ao fazê-lo, descobrimos um contentamento sereno que não depende da satisfação de desejos externos, mas que emana da própria capacidade de observar, de estar presente. É aprender a saborear a água pura da existência, distinguindo-a da sede corrosiva que a vontade impõe, o despertar da negatividade. Schopenhauer e a crítica ao otimismo tóxico. Schopenhauer foi um crítico implacável do otimismo superficial, daquelas filosofias que insistem em pintar a vida com cores vibrantes, ignorando as sombras que a compõem. Para ele, essa visão distorcida e idealizada da existência é a verdadeira fonte da anedonia e do tédio. Ao nos recusarmos a encarar a realidade do sofrimento, ao nos apegarmos a uma esperança infundada, criamos um abismo entre o que a vida é e o que gostaríamos que ela fosse. Pense na cultura do positividade sempre. Essa pressão para estar constantemente feliz, para reprimir qualquer sentimento de tristeza, raiva ou apatia, é uma forma insidiosa de otimismo tóxico. Ao invalidarmos nossas próprias emoções, ao negarmos nossa sombra, como diria Jung, nos isolamos e nos tornamos incapazes de lidar com a adversidade quando ela inevitavelmente surge. Essa negação não apaga o sofrimento, apenas o aprofunda, alimentando a anedonia. O pensamento positivo sem um alicerce na realidade é uma armadilha perigosa. Ele nos impede de enfrentar os problemas de frente, de buscar soluções reais, e nos deixa despreparados para lidar com o sofrimento que é parte inerente da vida. É como colocar um curativo em uma ferida profunda sem antes limpá-la. A dor superficial pode ser mascarada por um tempo, mas a infecção
ilusão continua a se espalhar por baixo. O método schopenhaueriano, em contraste, propõe um caminho mais autêntico. Ele nos ensina a ver o mundo como ele realmente é, com suas dores, suas imperfeições e sua crueldade inerente. Ao confrontarmos essa realidade, ao aceitarmos a negatividade como parte do quadro geral, encontramos um tipo de paz mais sólida, uma resiliência genuína. A força não reside em negar o sofrimento, mas em reconhecê-lo e, a partir dessa aceitação, construir uma existência mais ancorada e significativa. A cirurgia, embora dolorosa, é necessária para curar a raiz do problema, a ascese da vontade, dominando o desejo para dissolver a anedonia. O caminho para a libertação, segundo Schopenhauer, passa pela ascese. Não se trata de uma busca por sofrimento, mas sim de um controle consciente e voluntário sobre a vontade, essa força cega que nos comanda. A renúncia aos prazeres mundanos, aos desejos incessantes, é a chave para enfraquecer seu poder tirânico sobre nós. É um adestramento da mente e do corpo, um exercício de autodisciplina que nos permite recuperar o controle. Podemos encontrar paralelos nos princípios estoicos, embora Schopenhauer tivesse suas ressalvas. A ideia de controlar nossas paixões, de focar no que está ao nosso alcance e de aceitar o que não podemos mudar, ecoa essa busca por maestria. A neurociência, por sua vez, valida a importância da gratificação adiada, a capacidade de resistir a impulsos imediatos em prol de um benefício futuro, demonstrando como o autocontrole é fundamental para o bem-estar. Contudo, é crucial distinguir a ascese schopenhaueriana de formas extremas de privação ou autoflagelação. O objetivo não é a destruição do ser, mas sim a maestria sobre a vontade. A renúncia deve ser proposital, um exercício consciente para demonstrar o nosso poder sobre os impulsos e não um ato de negação cega da vida. O tédio e a anedonia, muitas vezes, são sinais inequívocos de que a vontade nos domina, de que somos escravos de nossos desejos. Aplicar o método de Schopenhauer significa, portanto, engajar-se em pequenos atos de privação voluntária. Um jejum breve, a renúncia a um conforto supérfluo, um momento de silêncio intencional. Cada ato desses é um treino, uma demonstração para a vontade de que ela não é a única a ditar as regras. Imagine a vontade como um cavalo selvagem e forte. A ascese é o processo de impor rédeas firmes, de adestrá-lo, é guiá-lo com sabedoria para que ele nos leve aonde queremos ir, em vez de nos derrubar ou nos arrastar para o abismo do tédio e da anedonia. É nessa jornada de damar à vontade que encontramos a verdadeira liberdade. O legado sombrio e libertador de Schopenhauer, além do tédio e da anedonia. Chegamos ao fim de nossa jornada pelas profundezas da filosofia de Arthur Schopenhauer. Percorremos o caminho da contemplação desapaixonada, aprendemos a aceitar o sofrimento como parte intrínseca da existência, criticamos o otimismo superficial que nos cega para a realidade e exploramos a ascese como um meio de damar à vontade que tanto nos aflige. Todas essas ferramentas, quando aplicadas com discernimento, têm o poder de dissolver as correntes da anedonia e do tédio que nos aprisionam. Não se trata de abraçar o pessimismo como um fim em si mesmo, mas de utilizá-lo como um catalisador para a mudança. Nietzsche, em sua busca pelo além do homem, nos exorta a superar o niilismo passivo, esse estado de apatia e desesperança que o tédio e a anedonia representam. Ele nos convida a um niilismo ativo, a reconhecer o vazio, mas a não nos entregarmos a ele. Em vez disso, a criar nossos próprios valores, a forjar um novo sentido em um universo que, em si, pode parecer indiferente. A filosofia de Schopenhauer nos oferece a base para esse reconhecimento, para a lucidez necessária antes da transcendência. Como aplicar isso em nossas vidas? A filosofia de Schopenhauer não nos convida a nos tornarmos amargurados ou resignados. Pelo contrário, ela nos oferece a chance de nos tornarmos realistas lúcidos. Ao compreendermos a natureza da vontade e a inevitabilidade do sofrimento, podemos encontrar um tipo de serenidade mais autêntica. Podemos direcionar nossa energia para o que realmente importa, para a criação de um propósito que não dependa da efêmera satisfação de desejos passageiros. Podemos encontrar um sentido mais profundo na própria jornada, mesmo em meio às imperfeições do mundo. Agora, o convite é para você. Olhe para dentro. Quais são as fontes de sua anedonia? O que alimenta seu tédio existencial? Use as ideias de Schopenhauer como um espelho. Questione seus desejos, desvende as ilusões que o cercam. Ao fazer isso, você pode começar a trilhar um caminho mais autêntico, uma existência livre da tirania da vontade cega. Que a lucidez de Schopenhauer ilumine seu caminho, não para a escuridão, mas para uma forma mais profunda e verdadeira de viver.